Tudo bom, gente? Boa tarde. Nós estávamos aqui na CONTAG e então hoje eu gostaria de falar com você sobre agricultura familiar. Eu acredito que aqui, no caso da agricultura familiar, nós temos uma grande experiência de como o diálogo com os movimentos sociais, com a CONTAG e todos os movimentos ligados à terra, foram importantes para se formatar uma política para a agricultura familiar, uma política consistente. Primeiro, nós aumentamos em mais de 6 vezes o orçamento para a agricultura familiar. Segundo, nós melhoramos as condições de crédito. Primeiro, ampliando o prazo. Segundo, colocando juros entre 0,5% e 4%, portanto, abaixo da inflação. Terceiro, não só dando recursos para custeio, mas dando recursos também para investimento. Para quê? Para eles comprarem animais para o rebanho, para comprarem máquinas como colheitadeiras, aquelas máquinas que refrigeram o leite, ordenhadeiras, incentivando uma coisa que é fundamental incentivar na agricultura familiar. De um lado, o cooperativismo, de outro lado, a agroindústria, dentro da propriedade, ou agroindústria associando propriedades. Além disso, nós fizemos uma política de compra governamental para a agricultura familiar, com 2 instrumentos: o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atribuiu 30% da merenda escolar para ser fornecida por agricultores familiares. Isso hoje eleva o potencial de compra para um pouco mais de 2 bilhões de reais. Significa que o agricultor familiar tem segurança e tem condições de produzir mais e melhor. Criamos também junto e por sugestão, muitas vezes, da CONTAG, vários programas. Vou dar alguns exemplos. A Anater é um. A exigência de assistência técnica e extensão rural. Para quê? Porque a propriedade maior, ela contrata seus próprios técnicos agrícolas e absorve tecnologia produtiva. O pequeno proprietário, ele não tem esse acesso. Então, se você quer, de fato, dar uma grande melhoria e avanço na questão da produtividade, é necessário dar assistência técnica para o agricultor familiar, levar eles as melhores práticas. Ora, nós temos a Embrapa. A Embrapa é uma empresa de pesquisa, não é de assistência técnica, nem de extensão rural. Então, faltava justamente aquela agência que vai exercer o controle, vai exercer a atividade, vai buscar fazer amplamente assistência técnica para todos os agricultores pequenos e garantir que eles aumentem e melhorem a sua produtividade. Se você comparar a produtividade de um agricultor familiar com a produtividade de uma grande empresa, a discrepância é enorme. E você pode diminuir isso baseado em novas técnicas de plantio, novas técnicas de criação de rebanho e, inclusive, no caso da pequena propriedade, que eu acho fundamental é valorizá-la através da agroecologia, que é um programa que nós criamos e que acredito que no futuro ele será de muito maior dimensão. Eu acho que o futuro está centrado em ampliação do cooperativismo, ampliação da assistência técnica, ampliação da agroecologia na pequena propriedade rural brasileira, transformando essa propriedade numa grande produtora de alta qualificação técnica. Além disso, nós fizemos programas focados para segmentos. Por exemplo, as margaridas, que eu tenho grande respeito, porque são um movimento de mulheres agricultoras familiares, que deram um grande empoderamento para a mulher agricultora. As margaridas sempre reivindicaram alguns programas.
e nós executamos eles. Vou dar um exemplo: documentação rural para a mulher do campo. Nós conseguimos, todo mundo pode achar que é fácil, que é tranquilo, a pessoa vai e consegue os documentos. Não é assim no Brasil. Então, nós conseguimos nesse período, por esse Programa Nacional de Documentação da Mulher no Campo, documentar 1 milhão de mulheres. Com isso, elas ganham cidadania, elas ganham reconhecimento. 2, nós criamos o Pronaf Mulher. 3, nós definimos, porque a mulher, ela ocupa um papel importante numa pequena propriedade, ela é indutora da agroindústria. Então, metade da assistência técnica vai ser concentrada e dirigida para a mulher, para incentivar a agroindustrialização na pequena propriedade. Uma outra questão importante foi o Pronaf Mulher. Tem um Pronaf especial para as mulheres. Tudo isso. Esqueci também de outro programa fundamental, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Nós vamos chegar a 175 mil casas feitas para o Minha Casa Minha Vida Rural. Na próxima etapa, nós temos o compromisso com a CONTAG e os demais movimentos sociais de ampliar esse número de moradias para o campo brasileiro. Quero destacar também o Mais Médicos. O campo brasileiro foi muito beneficiado pelo Mais Médicos. Por quê? Se tinha uma população sem cobertura no Brasil de atendimento médico básico, essa população vivia nas pequenas cidades desse país. E nesses pequenos municípios, ou nos pequenos municípios em termos de cidade, mas são grandes municípios em termos de zona rural. Nós tivemos a presença agora de médicos tratando essas pessoas. E por último, eu quero dizer que a agricultura familiar é uma peça-chave, uma peça fundamental do crescimento do Brasil. A agricultura familiar, ela permite alimentos de melhor qualidade, ela abastece o mercado interno, ela garante comida na mesa das pessoas e ela garante ela pode e vai garantir uma alimentação mais saudável. Por isso é que eu falei da agroecologia. E as técnicas agroecológicas permitem que você tenha uma boa produtividade. Aquela questão de falar que a produção de alimentos, ela briga com o meio ambiente, é errado. Pelo contrário, a produção de alimentos, ela tem uma grande possibilidade de ser feita de forma muito correta, respeitando as regras ambientais, mesmo na grande propriedade. Vejam vocês que nos nossos compromissos com a redução de 36% a 39% dos gases de efeito estufa, 3 princípios de agricultura nós propusemos. Primeiro, plantação direta sob palha. Segundo, fixação de nitrogênio no solo. Terceiro, rotação, lavoura, pecuária, pastagem. E quarto, recuperação de áreas degradadas por pastagem. Esse quarto, ele pode não ser imediatamente trazer efeitos de redução de gases de efeito estufa, mas ele é essencial num país que tem, seguramente, uma das melhores relações entre área e produção. Então eu quero dizer para vocês que foi uma reunião muito, mas muito forte mesmo. Eu não pretendo de maneira alguma acabar com a política de valorização do salário mínimo. Política de valorização do salário mínimo que nós temos certeza que contribuiu para esse país chegar onde chegou. Vai manter a política atual? Não falei terrorismo não, companheiro. Eu falei em mentiras, desinformação e até informações incorretas. Por exemplo, dizer que hoje o Brasil
não é um dos países do mundo que mais investe em mobilidade urbana, ou seja, em transporte urbano, e um país que investe não só porque nós fazemos investimentos nossos, mas porque nós fazemos investimento em parceria com estados e iniciativa privada. Exemplo, nós colocamos 143 bilhões de reais para investimento em metrô. Metrô, são 9 metrôs que estão sendo feitos no Brasil. Não é feito pelo governo federal só, o governo federal entra com dinheiro, a parte, diríamos assim, maior de recursos, mas coloca dinheiro o governo dos estados ou o município em conjunto e a iniciativa privada. São 9 metrôs feitos do norte ao sul do Brasil. Nós fazemos 13 VLTs, fazemos 187 BRTs. O que é o BRT? É o ônibus, né, rodando em faixas segregadas, em faixas só para o ônibus. É uma espécie de metrô sobre pneu, é BRT. E entre BRT e corredor de ônibus. Isso está espalhado no Brasil. O Brasil nunca investiu tanto. Aliás, quando investiu, deixou paralisado uma quantidade imensa de obra que foi na época do Fernando Henrique. Uma imensa quantidade de obras e, além disso, obras cheias de problemas. Hoje, nós estamos fazendo um processo de investimento em 9 cidades, que são as maiores do Brasil. Por quê? Porque é impossível esse país, quando tem essa concentração de população em área urbana, não investir em metrô. É impossível. Muitos anos acharam que metrô era algo supérfluo, algo só de rico. É uma visão estreita, preconceituosa contra o povo brasileiro. O Brasil precisa, tem dinheiro, é a 7ª economia do mundo para investir em metrô. E deve investir em metrô. Metrô é mais seguro, metrô garante a integração entre os outros modais, como ônibus, e metrô faz outra coisa, gente, muito importante. Pode diminuir a tarifa, porque permite o bilhete único. Presidente, a senhora vai ter com a visão da Marina de governar com os bons e com os melhores. A senhora acha que... O que a senhora acha? Em teoria, eu falei o seguinte: eu acho que esta distinção entre bons e maus é uma distinção muito complicada e simplista. Os bons são aqueles que têm compromisso. Para mim, os bons nesse país são aqueles que têm compromisso com a distribuição de renda e a inclusão social. Se nós passamos num país que tinha metade da sua população, mais da metade, porque é 54% da sua população, entre muito pobres e miseráveis, para um país que tem 73% da sua população acima da classe média, sendo que a maior parcela é de classe média, nós fizemos isso porque os bons, que são aqueles que têm compromisso com o povo brasileiro, fizeram isso numa ampla parceria. Para mim, o conceito de bons tem de ser um conceito que tenha ligação com compromisso. Em que você tem compromisso? Porque eu acho que as pessoas não têm de ser más, não têm de ser... todas as pessoas podem ser boas ou podem ser más, mas as boas pessoas podem não ter compromisso. A pessoa é muito boa, mas o compromisso dela é com outra coisa. Ela tem compromisso com o crescimento de 3% da população. Agora, eu prefiro o bom com compromisso com a maioria da população brasileira. Beijo.